Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas ainda assim parecia dar tudo errado? Essa palavra fala com quem está cansado de tentar e mesmo assim segue acreditando. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto pro coração. Te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode transformar o seu dia. Toda semana a gente traz a palavra de Deus de um jeito jovem, profundo e honesto. Se essa mensagem entrar no seu coração, só peço que você curta, compartilhe e comenta com alguém. É assim que a gente espalha essa palavra para mais gente. A liturgia de hoje é Números, capítulo 20, do versículo 1 a 13, o Salmo é 94 ou 95, e o Evangelho vai ser Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23. Agora vamos passar para a primeira leitura. Agora, na primeira leitura, em Números do capítulo 20, do versículo 1 a 13, o povo de Israel está no deserto. Eles estão cansados, com sede, frustrados, e eles começam a reclamar com Moisés e Arão. Eles dizem que seria muito melhor ter morrido no Egito do que ficar nessa situação. Porque eles também iriam acabar morrendo de qualquer jeito, só que de uma forma que eles iriam sofrer muito mais. Então Moisés e Arão, eles saem da assembleia por um momento e eles vão para a tenda do encontro. Eles prostam a cara deles na terra em busca de alguma resposta de Deus. E ele aparece na sua glória. Ele pede para que Moisés fale com uma rocha para então sair água dela. Mas em vez disso, Moisés bate 2 vezes com um cajado de madeira na pedra, a água sai, o povo bebe, só que Deus se entristece. Moisés desobedeceu e por isso ele e Arão não entrarão na terra prometida. O que a gente pode basicamente tirar de conclusão dessa leitura? A passagem mostra que Moisés é humano, que apesar dele ser um líder fiel, ser um exemplo para todos, ele fraquejou, ele estava frustrado, cansado, e a gente não pode deixar nossas emoções falarem mais alto. Deus tinha dado simplesmente uma ordem simples, algo muito tranquilo de se fazer, que era falar com uma rocha. Mas Moisés estava super pressionado pelo povo de Israel, e ele decidiu agir por conta própria, ignorando o que Deus tinha falado com ele, e indo contra a sua própria fé. O milagre ele aconteceu, mas algo se perdeu. Confiança plena na vontade de Deus, como se o coração dele tivesse se enrijecido. Acho que essa é a palavra. Às vezes, a gente está tão cansado que acaba fazendo as coisas do nosso próprio jeito, sem consultar a Deus. A gente tenta resolver na pressa, na raiva, na força e até conseguimos o resultado, mas depois fica um vazio no coração. Essa leitura nos convida a algo muito simples, mas profundo. Não confie só no que você pode fazer, confie no que Deus te orienta a fazer. Agora, a gente pode passar para o Salmo de hoje. Agora, no Salmo capítulo 94 ao 95, o salmista nos faz um convite de escutar a voz de Deus com o coração aberto. Ele lembra o povo da cidade de Meribá, que foi onde foi a nossa primeira leitura. É um lugar marcado pela dureza do coração, desobediência, mas o foco aqui não é o erro do passado, e sim o convite para o hoje. O que a gente pode tirar de informação dessa leitura? Que o Salmo mostra que escutar a Deus não é só ouvir o ouvido, ouvir com o ouvido, é tirar as defesas do coração, é reconhecer que a gente está cansado, ferido e com medo, mas mesmo assim escolhe confiar. É uma adoração silenciosa de quem se ajoelha por dentro, mesmo quando o mundo está barulhento demais. E como a gente pode aplicar isso para o nosso cotidiano? Às vezes a gente fecha o nosso coração para não sofrer mais, mas quando a gente fecha ele para não sentir mais dor, a gente fecha ele para Deus também. Hoje, o Senhor não te cobra força, mas Ele só pede uma coisa, que Ele não endureça. Escutar mesmo sem entender tudo e mesmo com o seu coração bagunçado. Escutar a Deus pode ser o primeiro passo para sair do deserto. Então agora a gente pode passar para o Evangelho de hoje. Agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 23, Jesus faz uma pergunta que atravessa o tempo até hoje. Quem dizem os homens ser filho do homem? Pedro, com coração cheio, responde firme: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. E aí,
E Jesus o declarou de bem-aventurado e disse que quem o revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Então Jesus confirma a revelação e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Logo depois, em alguns versículos mais para frente, o tom de Jesus muda completamente. Ele fala que vai sofrer, que vai ser morto e que vai ressuscitar no terceiro dia. Mas Pedro, talvez por medo ou por carinho, chama Jesus no canto e tenta o impedir. Ele fala o seguinte: Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Mas então Jesus fala: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. O mesmo Pedro que tinha acabado de ser exaltado por Jesus fica super confuso. Por que isso aconteceu com ele? Ele não entendeu absolutamente nada. Mas o que a gente pode tirar de informação dessa leitura? Pedro queria seguir Jesus, mas sem uma cruz. Ele queria uma vitória sem dor. Ele queria glória sem sacrifício. Quantas vezes a gente também não quer um Jesus que só resolva tudo, sem a gente ter que se quebrar, abrir mão ou mudar? A gente quer promessa, mas foge da renúncia. A gente quer ressurreição, mas evita morrer pelo próprio ego. E Jesus mostra que não dá. Não dá para amar Ele e tentar barrar o plano dele só porque parece difícil demais. Pedro, naquele momento, agiu com o coração cheio de medo, e foi exatamente esse medo que transformou em obstáculo. E, passando da parte da reflexão, o que a gente pode aplicar isso para os dias de hoje, para o nosso convívio? Talvez você esteja tentando apenas viver uma vida confortável, uma fé confortável. Aquela que acredita em Jesus, mas não quer passar pelas partes difíceis do caminho. Mas o amor de Jesus não é raso. Ele cada vez mais quer ir te trazendo para o fundo, para você entender, de fato, por que ele nos ama e o que a gente tem que fazer. E o caminho da ressurreição passa pela cruz. Só que aqui está a boa notícia. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo depois de um erro, 2 erros, 3 erros. E ele também não vai desistir da gente. Ele não vai desistir de você que está assistindo. Ele só está te chamando para confiar, mesmo quando não faz sentido. Para seguir, mesmo quando o caminho inclui dor. Porque o final da história é sempre ressurreição. Agora, eu te convido a cada dia mais vir abrindo o seu coração a Ele e fazer essa oração comigo, que eu anotei aqui no meu caderninho. Senhor, eu não quero endurecer meu coração. Eu quero ser aquele que duvida depois de ver teus milagres. Ensina-me a confiar mesmo quando estou no deserto, a obedecer mesmo quando parece estranho, a aceitar a cruz mesmo quando ela me assusta. Dá-me fé que ouve o coração, que responde e coragem para viver tudo o que o Senhor sonhou para mim. Que eu não seja pedra de tropeço, mas rocha firme no teu caminho. Se essa palavra tocou no seu coração, faz ela a tua oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero no próximo vídeo.